Uma ótima noite, meu Vit lindo, minha Vit linda, meu Vit amigo, minha Vit amiga. Vamos chegando, vamos se aproximando, vamos chamando os amigos que esse tema pode interessar. Uma ótima noite, Lilian, seja muito bem-vinda. A gente já vai começar falando sobre como a hipnoterapia pode te ajudar com os pensamentos suicidas. Esse tema é bem legal. Tem um monte de coisa que a gente pode estar trabalhando com isso. Bora entrando, convidando os amigos, mandando coraçãozinho. Pra gente tratar desse tema tão importante. Eu confesso que hoje eu estou particularmente nervosa. Porque esse tema também é um tema que é desafiador pra mim. Porque é algo que eu não passei por isso na pele, né? Então, falar sobre isso também é um desafio. Porque a maioria das lives que eu faço são de temas que eu vivenciei, que eu experienciei, que eu sofri com isso, né? E falar das ideias suicidas, não. Isso é algo que eu compartilhei esse fato na vida de outras pessoas, né? Então, assim, pra mim é desafiador falar sobre isso, mas vamos lá, né? Vai dando aquele friozinho na barriga, mas faz parte. É ele que mostra que a gente tá vivo, né? Então, vamos lá, vamos pra cima. E vamos aproveitar, enquanto eu vou aguardando as pessoas irem chegando. Uma ótima noite, Vani, seja muito bem-vinda. E falar sobre como a hipnoterapia pode ajudar nesse aspecto é fundamental. Uma ótima noite, Elzinha, seja muito bem-vinda. Entrou a Thali também. Uma ótima noite, meninas. Sejam todas muito bem-vindas. E bora começar a falar, né, sobre esse tema importante. Porque vocês podem estar perguntando, né, se eu tô nervosa pra falar de suicídio. Porque não é um assunto, não é algo que eu vivenciei. E por que eu escolhi esse tema, né? Uma ótima noite, Thali. Thali Golbetti é minha amiga de turma de AQL Pro. Não é isso, Thali? E falar sobre isso, por quê, né? Por que isso? Porque nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização sobre o suicídio. Gente, pasmem, porque nesse tempo aqui, de que começou a live até agora, já morreram cerca de 2 ou 3 pessoas no mundo, porque as estimativas da Organização Mundial de Saúde é que a cada 45 segundos, menos de 1 minuto, uma pessoa tira a sua própria vida. Então, esse assunto é pra lá de importante. Esse assunto é algo que a gente precisa tá reforçando. Não reforçando do lado da tragédia. Por isso que os números ficam um pouco escondidos. Porque falar muito do suicídio pela via de quem consegue, estudos mostram que isso acaba favorecendo, né? Acaba fazendo com que mais pessoas implementem, digamos assim, essa ideia. Enquanto que, quando a gente fala de formas, de estratégias, de hábitos que podem diminuir, que podem melhorar, que podem mudar essa ideação suicida, aí a gente está contribuindo de fato com essa conscientização. A gente está contribuindo com a mudança de um padrão que vai fazer toda a diferença nas pessoas. E deixa eu contar pra vocês, viu, que eu preparei inclusive a hipnoterapia pra gente hoje aqui no final, pra gente se fortalecer, porque tá tratando de coisas, de hábitos, de comportamentos positivos. É importante para todo mundo, porque problemas, gente, todo mundo tem. E sabe o que acontece com o suicida de fato? Uma ótima noite, Eda, seja muito bem-vinda. E
E sabe por que eu falo isso? Porque sabe o que acontece com o suicida? O suicida, de fato, ele não quer se matar. Ele não quer tirar a própria vida. Não é sobre isso. Mas ele quer aliviar aquele sofrimento emocional que ele está sentindo. É como se a morte fosse a melhor estratégia para ele parar de sentir aquela dor que tá incomodando tanto ele. Seja bem-vinda, Mai, uma ótima noite. Então, isso para quem não sente isso, para quem não vivenciou, eu sei que é difícil de entender. Mas quando a gente conversa com pessoas que já passaram por isso, que já tentaram se matar, que já pensaram em se matar, elas falam da dor. E isso a gente pode comparar, por exemplo, inclusive com algo que não é tão incomum acontecer, principalmente em adolescentes. Muitas vezes a gente vê o adolescente se mutilando. E sabe o que é aquilo? É simplesmente que a dor que ele sente tá tão grande, essa dor emocional, que quando ele se corta, que quando ele se machuca e a dor física aparece, ele muda o foco. É como se a dor emocional diminuísse, só que você sabe que essa dor que se provocou no corpo, ela não dura para sempre. E é assim que as pessoas acabam pensando na morte como alternativa para essa mudança. E, assim, só que aí tem um detalhe, né? Que quando você morre nesse mundo, você sequer sabe o que é que vai acontecer, né? Aí eu não sei qual a sua crença, eu não sei o que é que você imagina, mas de fato, a morte é o fim desse corpo, mas a gente não sabe o que significa realmente isso. Então, assim, é muito melhor, é muito mais importante a gente procurar ajuda nessa vida, porque a vida, gente, a gente tem que entender que a vida é uma dádiva. É uma dádiva divina, independente do que você acredite. A gente tá aqui nesse mundo. A gente tá contribuindo com esse mundo de alguma forma. E é importante você pensar, por exemplo, as pessoas que têm ideação suicida, elas se matam, mas a morte não foi só a dela, não. Quando ela morre, os estudos já mostram que a morte de uma pessoa suicida, ela afeta diretamente 6 pessoas. Quantas vezes, eu não sei se vocês conhecem alguém ou já ouviram falar de alguém que passou por isso, e a gente fica chocado quando ouve, quando conhece, fala, mas eu conheci aquela pessoa, e você entra em choque, porque é exatamente isso. Isso impactou a sua vida, porque a retirada da própria vida é um ato de desespero absoluto. É um ato de que a pessoa... Imagine o sofrimento que essa pessoa tá passando para ela pensar em tirar a própria vida. Para ela falar aquilo. Ela tá pedindo ajuda. E às vezes ela tá pedindo ajuda de formas que a gente não percebe. Porque, gente, as pessoas que passam por isso... Vou dar uma paradinha. Sejam muito bem-vindos. Tita Embaçaí, Dinâmica Assessoria, o Adriano, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite para vocês. Eu tô aqui falando um pouco desse tema que acaba, assim, muitas vezes não entra na nossa roda de conversa, né, um tabu, porque suicídio ainda é um tabu, seja por conta desses dogmas da igreja, né, de que são pessoas que vão pro inferno, que não tem salvação, que não merecem nada. Mas o que é importante lembrar, gente, que isso é um fato. E aí a gente já tem esses estudos, como eu disse, que mostra que a cada 45 segundos uma pessoa tira a sua própria vida. E essas pessoas, elas deram um sinal, gente. Ninguém chegou, tava muito bem e chega hoje e fala, não, eu não quero mais viver, vou ali e vou me matar. Não é assim que funciona. Essas pessoas, elas dão um sinal, principalmente com quadros de depressão, que vão se arrastando e que vão se tornando cada vez mais graves. E a depressão, ela tem sintomas nesse corpo físico da gente, né? É uma doença que é mental, que é psicológica, que acaba tendo mudanças químicas no corpo. As medicações, tem várias medicações que são utilizadas, mas para além da medicação
que serve muito mais como um anestésico dessa dor, né? Que serve muito mais para o sintoma, é preciso você procurar ajuda, apoio psicológico. É preciso você cuidar da sua saúde mental. Porque a depressão, essas situações, normalmente começam com uma emoção primária básica, que todo mundo tem, que é a tristeza. Eu não sei se todos estavam aqui, eu não sei se lembram. Uma ótima noite, Denis Moura, seja muito bem-vindo. Mas a tristeza é uma emoção básica, é uma emoção primária. Todo mundo nasce triste, então a gente vai ter sempre momentos de tristeza. Só que essa tristeza não dura para sempre, porque assim como a tristeza é uma emoção primária, a alegria também é. Então, se a gente só tá tendo aquela tristeza e a gente não quer sair desse estado de tristeza, epa, liga o alerta. Se você conhece alguém assim, liga o alerta. Porque essas pessoas que ficam nesse estado de tristeza profundo, ela começa a ter ganho ou perdas de peso. Ela fica com muita energia ou sem energia. Uma ótima noite, Mila, seja muito bem-vinda. Às vezes é a questão da energia, ou ela fica com muita energia, ou fica sem energia, estressada, com fadiga. Ela perde interesse pelas coisas que ela gosta, ela perde interesse pela vida. Então imagine, ela vai entrando no loop de que nada tá bom o suficiente, de que nada é bom o suficiente, ela só vê a tristeza do lado dela, ela só vê tudo. Eu costumo dizer que a tristeza deixa tudo cinza, né? Imagine você viver uma vida cinza, aí você não tá vivendo de fato, você só tá sobrevivendo. E será que vale a pena sobreviver? Não. E é por isso que ficar nessa dor profunda, as pessoas acabam entrando num momento de desespero que fala, não, eu não aguento mais isso, e acaba optando por tirar a vida. Sendo que o que elas precisavam era de ajuda. Era de alguém. E que ajuda é essa, gente? Ajuda profissional, claro. Tem pessoas que precisam usar medicamentos. Tem pessoas que buscam logo apoio psicológico e acabam nem utilizando medicamento. Mas cada caso é um caso. E precisa se procurar um profissional de saúde adequado para ajudar. Ah, tá com acompanhamento psiquiátrico, tá usando seus medicamentos, mas lembre, o acompanhamento para cuidar da sua saúde mental também é muito importante. Ou com psicólogo, ou com hipnoterapeuta, com a terapia que for. Eu particularmente sou suspeita e, assim, acho que a hipnoterapia tem grandes ajudas nisso e de uma forma mais rápida. Porque quem tá com dor não quer ficar carregando a dor por muito tempo, não quer estar carregando assim, porque quando você já tá desesperado, essa dor é urgente, você quer tirar ela rápido. E a hipnoterapia pode te ajudar a isso, porque a hipnoterapia, ela consegue agir na raiz do problema. Ela consegue identificar por que é que você faz isso. E como é que ela faz isso? Acessando o seu subconsciente. Porque, gente, a causa de todos os nossos problemas não está fora da gente, está dentro da gente. Sabe aquela história que você quer saber como é a raiz de uma árvore, você olha para os seus frutos? É isso. Quando a gente está bem dentro, a gente resplandece essa alegria, essa felicidade, esse entusiasmo fora. Mas quando a gente não tá bem dentro, a gente também resplandece isso. Igual a árvore. Quando ela tem raízes fortes, profundas, ela tá bem num solo adequado, o que é que acontece? A gente tem frutos grandes, suculentos, doces. Quando ela tá num solo que não é o adequado, que as raízes estão fraquinhas, que estão raras, as frutas, elas ficam pequenininhas, cheias de bichinhos, doentinhas, elas não crescem. E assim é a gente. Se a gente não cuida do que tá aqui dentro, aqui fora, por mais que você busque ter um sorriso, esse sorriso não vai ser real. E um dia vai pesar. A conta de manter ele no teu rosto vai pesar e você não vai conseguir pagar essa conta. Então, se você viu alguém, percebe alguém com esses sintomas que eu falei, de ganho ou perda de peso rápido, de falta de energia, de fadiga, de problema para dormir, ou seja, aquela pessoa que tem insônia, que demora muito de dormir,
Ou aquela pessoa que na realidade nem quer sair da cama, que fica sem energia mesmo, fica ali o tempo todo deitado. Gente, isso é sinal de alerta. Isso é sinal que essa pessoa precisa de ajuda. E uma das coisas que é importante a gente, enquanto familiar, amigo, é mostrar para essa pessoa que tristeza todo mundo sente. Todo mundo tem seus altos e baixos, a vida é isso. Porque pra gente saber o que é felicidade, a gente tem que saber o que é tristeza. Porque se a gente estivesse feliz o tempo todo, como é que a gente ia saber como é o outro lado? A gente não ia saber, a gente nem ia saber. A felicidade nem ia ter importância pra gente. Porque se a gente só vive nesse mundo, nessa sintonia, tudo seria igual. Então é importante a gente começar a olhar esse outro. Tem esses sinais, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu posso ouvir. Eu posso destinar uma parte do meu tempo para ouvir. Inclusive, gente, tem serviços telefônicos, né, que as pessoas ligam para pedir ajuda. E, por exemplo, é nesse pedido de ajuda, eles conversam e muitas vezes desistem dessa tentativa de suicídio por conta de tudo que eles ouvem, por conta de tudo que eles passam. Seja bem-vinda, Binha, seja bem-vinda, Luana, uma ótima noite para vocês. Então, assim, é importante a gente reconhecer esses sinais. Então, a gente precisa, enquanto uma pessoa assim, ouve o que ela tem para dizer. Ajuda ela a identificar algo de positivo na sua vida. Extraordinária noite para você também, Luana. Ajuda a ela entender, a achar momentos positivos na vida dela. Ajuda ela a perceber que a vida dela não foi só tristeza, a vida de ninguém é só tristeza. Nem que seja, quando ela era uma criança, ela vai ter um momento de alegria. E, gente, uma coisa que eu descobri, como eu falei, a ideação suicida não é algo que eu vivenciei, mas ao conversar com pessoas que passaram por essa situação, essas pessoas, elas precisam lembrar e ser lembradas, porque muitas vezes naquela dor a gente não pensa no outro, mas uma coisa que mexe com elas, que fazem ela refletir sobre aquele momento, é exatamente pensar nas pessoas que estão ao redor delas. É exatamente pensar naquelas pessoas que vão ficar. Porque essas pessoas, como eu disse, elas sofrem. Eu, há pouco tempo, por exemplo, estava conversando com uma mãe que ela perdeu há 2 anos uma filha de 17 anos. E ela me disse que ela não aguentava mais, que aquela dor era insuportável e que ela estava pensando em se matar. E ao mesmo tempo ela já tinha me dito que ela tinha 2 filhas, essa de 17 anos, e aí tinha uma outra, de 2. E aí eu perguntei pra ela, e você acha justo tirar a sua vida por conta dessa adolescente de 17 anos que se foi? Foi uma morte trágica num acidente de moto. Mas e essa menininha aí de 2 anos que tá vendo a mãe se matando aos pouquinhos, sem olhar pra ela, sem cuidar dela? Como essa criança de 2 anos está se sentindo? Ela agora ainda não sabe falar. Mas a gente sabe como isso impacta na vida da criança. É uma criança que vai se sentir rejeitada, que vai se sentir abandonada, porque ela pode achar que era mais importante, que para a mãe dela era mais importante a irmã de 17 anos, que ela não tinha importância. E aí, quando eu falei com ela sobre isso, de como essa criancinha pode estar se sentindo, ou como ela pode vir a se sentir, ela falou: eu nunca pensei nisso. Eu nunca olhei pra ela. Porque no auge da dor dela, por conta da perda dessa filha, ela esqueceu que ela tinha essa outra filha. Ela esqueceu que essa outra filha, e que ainda era menor, inclusive, que ainda precisava muito mais dela, estava lá pedindo apoio. Estava lá pedindo ajuda. Estava lá precisando do acolhimento e do amor dela. Então, é importante, quando a gente encontrar pessoas que estão dando sinais de ideação suicida, que falam
falam muito sobre a morte, sobre a sua própria morte, que a gente mostre que elas vão fazer falta, gente, porque essas pessoas normalmente elas acham que elas não vão fazer falta pra ninguém. Elas se sentem rejeitadas. E aí elas só lembram que tem dor. E se ninguém vai sentir minha falta, e eu tô sentindo tanta dor que eu não tô aguentando, é melhor eu desaparecer. E, gente, todo mundo tem um valor. Todo mundo tem uma importância para a vida do outro. Só que muitas vezes a gente olhando só no nosso mundinho, a gente não percebe o quanto a gente é importante pro outro. A gente não percebe esses atos de carinho do jeito que a gente queria, mas não é porque a gente não recebe o carinho da forma que a gente espera que esse carinho não tá vindo. Porque cada um manifesta o seu carinho de um jeito. Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro... eu esqueci o título dele, sobre relacionamentos, e que, por exemplo, fala das formas de amor. Que tem gente que demonstra o amor falando, tem gente que demonstra o amor com toque, tem gente que demonstra o amor dando presentes, tem gente que demonstra o amor simplesmente agradando. É aquela pessoa que gosta de lavar os pratos, o marido que gosta de lavar os pratos para a esposa, que ajuda nas tarefas domésticas, por exemplo. Às vezes a mulher nem percebe isso, mas ali ele estava demonstrando carinho, se ele entende que a forma de amor dele é através, por exemplo, desses gestos. Então, assim, é importante a gente começar a olhar o que acontece ao nosso redor e perceber que tudo isso faz parte de um contexto. Que tudo isso faz parte de uma forma como a gente olha o mundo. E a pessoa que tá com ideação suicida, ela simplesmente só vê tudo cinza. Ela não vê esperança, ela não vê alegria, ela só sente dor. E aí, por exemplo, você, enquanto amigo, enquanto um colega, enquanto uma pessoa que encontra alguém nessa situação, você pode ouvir, você pode falar da importância que ela tem para a vida das outras pessoas. Você pode falar para ela que ela precisa e que ela deve procurar ajuda, seja de um médico para passar medicações que muitas vezes é necessário, seja de um terapeuta para ela estar buscando apoio para cuidar dessa saúde mental. Que ela deve evitar de estar assistindo televisão, gente, porque a televisão, ultimamente, a gente só vê o quê? A gente só vê tragédia, a gente só vê morte, a gente só vê coisas que faz a gente achar que esse mundo tá mais cinza ainda. Então, para essas pessoas, é importante que a gente evite deixá-las sozinhas, né? Evite que elas consigam fazer esse isolamento que elas tanto desejam. Isso é importante que a gente faça. É importante que a gente faça com que elas estejam compartilhando, que elas conversem. Porque quanto mais elas conversarem, mais elas vão se fortalecer, mais elas vão se sentir fortes. Seja bem-vinda, Naide, seja bem-vinda, Nise, uma ótima noite para vocês. Então, é importante vocês estarem falando com essas pessoas, é importante fazê-las voltar ao compartilhamento, né? Fazer com que elas voltem a se interar com a realidade, com as pessoas que estão ao redor, porque isso vai ajudá-las a passar por esse momento. E como a hipnoterapia, por exemplo, ajuda nisso? A hipnoterapia ajuda nisso fazendo o quê? Essas pessoas, elas normalmente têm alguns traumas da infância, e aí podem ser qualquer trauma, podem ser traumas gigantescos, podem ser traumas que hoje a gente olha e acha bobagem, mas que não foi. E que simplesmente elas acham que não tem importância. Por exemplo, eu já vi pessoas que tinham ideação suicida porque elas achavam que não mereciam viver, porque no primeiro momento a mãezinha dela, quando soube da gravidez, era muito jovem e pensou em abortamento. E aí, quando a mãe pensou em abortamento, em abortar ela começou a achar que ela não merecia ter a vida. Então, ela começou a ter comportamentos que levariam a isso. Porque o suicídio, gente, não é só a gente pensar que é uma pessoa que vai pular de uma ponte, de uma janela, Não.
você tem outras formas de fazer isso de uma forma lenta. Porque uma pessoa que fuma para aliviar, ela, aos poucos ela tá se matando. Uma pessoa que usa drogas, ela, no fundo, ela tá buscando se matar. Inclusive, já vi casos de pessoas que buscaram se matar, estavam querendo tirar a sua vida e desenvolveram um câncer para isso. Porque ele achava que ele não merecia viver, só que eles tinham uma criação e um comportamento tão rígido de que era um militar. E aí ele não via essa possibilidade de tirar a vida, o suicídio era algo que não passava na cabeça deles, e simplesmente ele de repente desenvolveu um câncer, um linfoma que foi tomando conta de todo o corpo, porque ele simplesmente achava que não merecia viver. Então daí vocês percebem como é importante estar cuidando dessa saúde mental, para estar avaliando o que é que você está fazendo, como você está fazendo, qual é esse meio que você está. Porque, por exemplo, se você fica imerso em locais que só se ouve falar de assassinatos, de assaltos, de crimes, e você já tá com esse sentimento de tristeza, de angústia, essa dor que te consumindo, tudo isso só vai fazer com que essa dor aumente. Mas se você conversa com alguém que tem uma mentalidade positiva, se você começa a fazer atividades como yoga, meditação, que ler livros positivos, que vai assistir uma comédia, que vai dar risada assistindo com o filme, você começa a aliciar, você começa a trazer à tona outros sentimentos positivos, outros sentimentos que vão fazer você se sentir cada vez melhor, que vão fazer você se fortalecer. Porque você vai começar a ver que você não precisa ficar triste o tempo todo. E que se você fica triste o tempo todo, tem alguma coisa de errado aí. Gente, até o luto, que muitas vezes tem pessoas que passam pelo luto por dias, por semanas, por meses, mas tem gente que permanece no luto por anos. Até isso agora já tem CID, já é identificado como doença, porque até o luto tem data para começar e tem data para terminar também. Não tem um dia certo, mas tem um período adequado. Quando você passa disso, já é para ligar o sinal de alerta de que tem algo de errado, de que tem algo acontecendo. Então, é preciso que a gente comece a olhar para dentro da gente com carinho. Se a gente tem essa sensação, né? Dessa tristeza que não passa, dessa dor que eu preciso me machucar para essa dor emocional sumir. Porque essa dor, gente, essa dor que leva ao suicídio não é a dor no corpo, não é uma dor nas costas, não é uma dor pra isso. Ah, a Bia até botou aqui, ó, sugestão para a próxima live, luto. Boa, Bia, uma boa dica. E que é uma situação que muitas pessoas têm passado. Agora, por exemplo, na época de Covid, o luto não foi vivenciado como deveria. Quantas pessoas tiveram seus pais, filhos, parentes enterrados que não puderam nem se despedir, puderam nem ver, porque as pessoas estavam internadas, morriam e lá mesmo já ia para um caixão lacrado, não podia fazer aquela cerimônia de despedida. E como isso tem impactado na vida de muitas pessoas, seja por conta das relações que eram vivenciadas, enfim. Então, o luto também é algo que mexe muito com a gente. E independente disso, de falar de luto, de suicídio, gente, tudo isso tem uma dor emocional aqui dentro da gente que a gente muitas vezes não percebe. Porque o luto, esse sentimento de perda, ele é vivenciado, mas provavelmente essa sensação, quando você perde alguém de fato, não foi a primeira vez, não foi a primeira perda sua, né? Tem outras coisas que aconteceram lá atrás que já começaram a mexer com você assim. E assim acontece com o suicídio.
As pessoas, elas já vinham com essa tristeza, elas já vinham dando sinais. Normalmente a depressão já vinha sendo instalada, por exemplo, porque o suicídio está muito atrelado a quadros de depressão grave. Então aquela pessoa que vinha naquela tristeza e que ninguém e que não chamou a atenção de ninguém, né? Que ninguém olhou para aquilo e falou e acendeu um alerta de que tem algo de errado aqui. Que a gente tem estudos que mostram que para uma pessoa ela conseguir se matar, ela tentou normalmente 10 vezes antes. Então ela passou 10 vezes tentando, dando sinal de alerta, pedindo ajuda e a gente não estava enxergando. Eu mesmo, por exemplo, uma das situações que, por exemplo, me impactou muito em relação a suicídio, por exemplo, há pouco tempo, uma jovem entrou em contato comigo, 26 anos, falando exatamente sobre isso. Uma ótima noite, Sarinha, seja muito bem-vinda. Falando exatamente sobre isso. Ela começou a falar comigo sobre o vitiligo e ela falou que há cerca de 1 ano atrás, quando as manchas começaram a tomar conta do corpo dela, ela simplesmente tentou se matar. Imagine uma mulher de 26 anos, com 2 filhas pequenas, e ela falou que ela não estava aguentando mais aquilo. E quando ela tentou se matar, ela não pensou nas filhas, ela não pensou em quem ia ficar, ela pensou naquela dor, ela queria tirar aquela dor que ela não aguentava. Gente, e eu sinceramente, eu nem consigo imaginar o tamanho dessa dor dela. E aí eu até comecei a me questionar, né? O quanto o vitiligo teria me incomodado. Porque eu nunca pensei nisso. E ela fez... E aí eu vi como ela se limitava por conta do vitiligo. Só pra vocês terem ideia, ela morava em Maceió. Era uma mulher de 26 anos. Que nunca tinha ido na praia lá em Maceió, lá em Alagoas. Porque ela tinha vergonha de se mostrar. E aí, como nessa época da pandemia, ela fazia tratamento com fototerapia, e na época da pandemia, ela não estava podendo fazer o tratamento, então as lesões e o próprio estresse do momento, né, as lesões aumentaram muito, principalmente no rosto, a maquiagem já não funcionava mais, e aí foi o momento que ela falou, não, agora eu não aguento mais. E como depois dela começar a buscar cuidados, buscar a cuidar da mente, como ela já estava melhorando, como ela já estava se aceitando, já estava num novo relacionamento, ainda com algumas dores, ainda com alguns percalços, mas ela já estava se livrando, ela já estava achando sentido na vida, ela já não estava mais se maquiando tanto, ela já estava se permitindo. Inclusive, tava namorando, tava noiva, ia casar daqui, eu acho que, se eu não me engano, ela já deve até ter casado. Que esses últimos dias eu não falei com ela. Mas aí você percebe que como essa tristeza toma conta de você. Como essa tristeza tá aí te impactando. E muitas vezes, quando você não tem alguém para te dar esse apoio, para te ouvir, para compartilhar com você, para mostrar para você que você é importante, para te tirar de debaixo das cobertas e te levar para assistir um filme engraçado, para você dar risada, para você ter uma pontinha de esperança e ver que ali não é o fim do túnel, que você precisa de ajuda e que você pode achar ajuda. Simplesmente quando você não tem essa pessoa, aí você cai direto. Porque quem tem ideação suicida simplesmente não tá brincando, não tá... como é que eu vou dizer? Não tá se negligenciando, não, gente. Ela só não tá tendo as ferramentas adequadas para ela sair sozinha. Ela tá precisando de ajuda, ela tá precisando de apoio, ela tá precisando de alguém que fale, não, vem comigo, fala o que você tá sentindo, eu quero te ouvir. Ao invés de alguém que diga que é frescura, que isso não existe, que ela não vai ter coragem. Porque não é sobre isso, gente. A gente nunca sabe a dor do outro que tá nele.
E essa tristeza, esses sentimentos, muito provavelmente, vem de lá de trás, de coisas que ela aprendeu, de coisas pela qual ela passou, de padrões que foram sendo alimentados ao longo dessa vida. E que muitas vezes a gente não tem consciência, porque na realidade tá tudo gravado, mas tá tudo gravado na nossa mente subconsciente. A nossa mente subconsciente, ela tem controle de tudo. Ela grava tudo que a gente viveu. E eu não sei se vocês lembram, eu disse que na nossa mente subconsciente, em uma live lá de trás, é nela que estão as emoções. E o que é que acontece? Se eu aprendi que determinada situação me causa dor, toda vez que aquilo acontece, mesmo que não seja a situação igualzinha, eu sinto aquela dor, eu sinto aquela tristeza. Então, isso vai se repetindo tantas vezes ao longo da vida que chega uma hora que vira automático e que o copo, que estava toda hora caindo uma gotinha de água, simplesmente ele transbordou, porque foram vários episódios que foram se repetindo. E quando você faz a hipnoterapia, o que é que acontece? Esses episódios que estavam lá escondidos, que você nem vê, que você nem enxerga mais, eles simplesmente, você começa a tomar consciência disso. Você enxerga eles, você consegue entendê-los, você consegue identificá-los. E quando você toma consciência, aí sim a mágica começa a acontecer. Sabe por quê? Porque quando você tem consciência, você consegue ressignificar. E é isso que a hipnoterapia faz. Te ajuda a ressignificar aquilo, para você não ficar carregando essa dor. E, gente, ressignificar não é esquecer, não é apagar da sua memória. Você vai continuar lembrando, você vai continuar sabendo o que aconteceu, porque na hipnoterapia você está o tempo todo consciente, você está o tempo todo em alerta. Inclusive, você está mais alerta do que eu estou aqui agora, porque você está com todos os seus sentidos aguçados, olhando para dentro de você. E aí, o que é que acontece? Você consegue ressignificar. Você consegue dar um novo significado para aquilo e você consegue avançar. Você consegue mudar. E ressignificar significa você liberar o que estava te prendendo. Você liberar aquilo que estava te prendendo nesses sentimentos de tristeza, nesse sentimento de que você não merece viver, nessa rejeição. Você muda isso e percebe que você pode ir para a vida, que você tem direito à vida, porque nós todos temos direito à vida. Se tem uma coisa que eu aprendi e que é um dos meus lemas, a gente faz parte do universo, de um universo que é abundante e próspero. E como o todo e a parte são iguais, nós, como parte do universo, também temos o direito e somos, por essência, prósperos e abundantes. Só que a gente vai se limitando, a gente vai se prendendo, a gente vai colocando coisas na gente, a gente vai colocando tristeza, a gente vai colocando raiva, medo, que vai segurando a gente vai se prendendo a isso. Mas à medida que a gente começa a largar tudo isso, a gente vai ressignificando, pronto, o mundo começa a mudar. Porque, gente, só fazendo uma breve pescada para vocês, todo mundo nasce, criancinha, bebezinho já nasce com medo, com raiva, com tristeza, com nojo, com surpresa. Ninguém precisa ensinar nada disso. Essas emoções primárias foram as emoções que nossos antepassados, de milhões de anos atrás, eles já tinham para sobreviver. E a tristeza, por exemplo, por que a gente desenvolve, que eu falo, os nossos antepassados lá de trás começaram a desenvolver a tristeza? Porque com a tristeza eles começaram a ter a necessidade de viver em grupo, e viver em sociedade, viver no coletivo. Porque naquela época dos homens das cavernas, por exemplo, eles não abriam a geladeira e pegavam o alimento. Eles não abriam o armário e pegavam o alimento. Isso precisava ser caçado, pescado. E sair sozinho era muito mais perigoso do que sair em bando. Então, muito sabiamente, a natureza desenvolveu nesses seres essa emoção para que eles andassem, em bando, para que eles andassem em grupo.
E aí até hoje a gente tem isso. Então essas pessoas que têm esse excesso de tristeza é exatamente essa solidão batendo, esse senso de não pertencimento, de rejeição. No fundo, essa tristeza tá ligada a isso. E quando você busca os padrões, são esse tipo de padrão que essas pessoas têm. Elas são pessoas que estão lá sozinhas, que elas querem estar sozinhas, que elas buscam estar sozinhas. Só que no fundo, não era bem isso que ela queria. Só que ela não achou alguém que entendesse, que estivesse ali disposto a ajudá-lo, disposto a ouvi-lo. Então, o meu objetivo nessa live é exatamente chamar a atenção de vocês para prestar atenção àquele que está do seu lado, sabe? Vamos praticar empatia, olhar aquele que está do lado, ouvir. E não é sobre falar, não faça isso, é bobagem. Não é sobre isso. É falar, por que você quer fazer isso? O que é que tá te levando? Procura ajuda. Como eu posso te ajudar? Eu tô aqui com você. Vamos assistir um filme. Fala o que você tá sentindo. O que é que eu posso fazer pra você se sentir melhor? Bora procurar um médico. Bora procurar um hipnoterapeuta. Bora procurar uma terapia. Bora procurar ajuda. Porque muitas vezes as pessoas estão com tanta dor que não conseguem nem se movimentar para pedir ajuda. Então, é isso que a gente precisa fazer. E se eu tiver conseguido trazer para vocês algo dessa natureza, assim, trazer essa empatia para vocês, de estar olhando essas pessoas com carinho, de estar olhando essas pessoas com a empatia, com o desejo de ouvi-las, de compartilhar essas experiências deles, para eles se sentirem importantes, gente, porque quando você tá sozinho e você encontra alguém para te ouvir, isso já faz toda a diferença. Uma ótima noite, Edi, seja muito bem-vindo. Por quê? Porque faz a diferença? Porque simplesmente você tá mostrando para ela que ela tem importância. Naquela hora que ela dá uma aliviada. Porque lembre, o que o suicida quer não é morrer. É tirar a dor que ele está sentindo, e a dor emocional. Temos que prestar mais atenção nos detalhes do outro. Isso mesmo, Binha. E é uma coisa que a gente tem feito cada vez menos. Às vezes, eu até de vez em quando tenho feito isso, mas tenho buscado, porque quem tenta não consegue, né, gente? Tenho me comportado mais no sentido de fazer o quê? A gente vê as pessoas indo para os restaurantes, às vezes tem 3, 4 pessoas na mesa e elas estão conversando pelo celular. Ninguém tá conversando com ninguém. Eu lembro que teve uma vez que eu viajei, nós éramos 4 pessoas e eu estava na cozinha, perguntei alguma coisa e ao invés para uma das pessoas, e ao invés dela perguntar pra outra, porque eu tava ocupada na hora, eu não pude sair porque eu acho que eu tava fazendo alguma coisa da comida, ela simplesmente mandou um WhatsApp pro outro responder, sendo que estava na mesma casa, só em outro cômodo. E isso acaba fazendo a gente perder as relações, gente. Porque o que a gente quer é falar com o outro. Eu, por exemplo, que agora tenho feito um vídeo, quando eu faço um vídeo aqui, tô aqui falando com vocês, é por isso que eu gosto de interagir, eu gosto quando vocês falam, porque aí eu sei que tem alguém aí do outro lado. Mas eu, pelo menos hoje em dia, fazendo esse tipo de vídeo, eu ainda me consolo que eu me vejo, né? Então tem alguém aqui pra eu olhar. Mas quando eu preciso gravar e eu não me vejo, eu tô olhando pra uma parede, gente, é péssimo. Eu não consigo ser espontânea, é super difícil pra mim. Porque simplesmente eu não consigo impactar a parede, né? Eu não consigo fazer nada pela parede. Então, a gente precisa dar razão e dar... E olhar com empatia as pessoas que estão ao nosso lado. Porque as relações, elas precisam existir. Nós não somos seres que foram criados para viver sozinhos. Nós precisamos de companhia. A gente precisa de companhia, isso é fato. Inclusive, muitas causas de adoecimento é exatamente o isolamento. E foi por isso que agora na pandemia, quanto sofrimento a gente viu, quantas pessoas adoeceram, como a ansiedade tomou conta das pessoas. E foi o quê?
o isolamento social. O isolamento social impactou grandemente toda a sociedade. Porque mesmo as pessoas que estavam sozinhas, que achavam que amavam ficar sozinhas, sentiram falta de ter alguém para conversar, de empatia. Só o computador, só a tela do celular não era suficiente. E olha a importância do relacionamento para as pessoas. Quem tem filho pequeno, ou que observou, ou tem sobrinho, que tem crianças pequenas, essas crianças de 2, 3 anos, olha como o desenvolvimento delas foi atrapalhado pela pandemia, porque elas não tinham outras crianças para brincar, para se relacionar, para aprender. E aí, o número de crianças precisando de atendimento com ansiedade, com quadros diversos, aumentou absurdamente. Porque as crianças não se socializavam. E criança precisa muito disso. Criança aprende com o outro. E aí elas não tinham essa oportunidade. Minha botou aqui. Tem um amigo que se matou há quase 20 anos e ainda me afeta não ter percebido nada. Exatamente, eu falei logo no início, que exatamente falando sobre isso, porque uma pessoa que tira a vida, ela tira a vida dela, mas ela acaba impactando 5 ou 6 pessoas que estão ali ao redor dela. E não precisa ser nem tão próxima, porque quando você fala que é um amigo, é alguém que tá próximo, que tá ali com você. E olha aí, isso me afeta não ter percebido. E esse não te afeta não ter percebido nada é o quê? É culpa. Que não é uma emoção primária, mas é uma emoção que traz muita dor pra gente. E que afeta a gente de várias formas. Porque quando a gente se sente culpado, a gente acha que a gente não merece algumas coisas. A gente se priva de algumas coisas porque a gente acha que a gente, de alguma forma, favoreceu aquela situação. Quando não é verdade. Mas a falta de conhecimento, e aí você falando há quase 20 anos atrás, a gente era muito jovem e a gente não tinha noção disso. A gente não ouvia falar muito pouco de suicídio, o estigma era muito grande. Se hoje, em pleno 2022, tem um grande estigma sobre a questão do suicídio, as pessoas não gostam de falar sobre isso. A gente tem aí agora o mês de conscientização do suicídio, aqui nas redes sociais a gente vê as pessoas falando, tem algum movimento, mas é muito pouco. É muito pouco quando a gente pensa, gente, uma pessoa tirando a sua vida a cada 45 segundos, isso é um número alarmante. Isso é algo que não tem, assim, que a gente não tem como mensurar as perdas que a sociedade sofre com uma situação dessa, porque quantas famílias, quantos lares, quantos amigos, quantas pessoas estão sendo impactadas nisso? Se a cada pessoa que tirou a vida, 6 são impactadas negativamente na sua vida. Olha como isso tem um impacto gigantesco ao redor da gente. Eu, particularmente, nunca perdi ninguém próximo, mas conheço pessoas próximas a mim que tentaram. E só a tentativa já me choca. E olhar para isso é exatamente começar a prestar atenção. A gente fala, poxa, eu preciso prestar atenção. O que é que eu poderia ter feito para ajudar nisso? Exatamente pra gente não carregar essa culpa de que as pessoas estavam lá dando sinais e a gente não enxergava. Quanto mais jovem, menos a gente tem essa percepção. Mas eu acho que se a gente começa a falar mais sobre isso e falar de suicídio, como eu disse, não é falar sobre os casos que o suicídio de fato teve um fim, né? Levou essa pessoa à morte. Mas falar do suicídio mostrando aquelas pessoas que conseguiram sair disso, que tinham a ideação, tentaram, mas não conseguiram, que hoje estão bem, que têm famílias.
Porque aí a gente mostra que tem solução. E a solução é exatamente com essa rede de apoio, sabe? É ter alguém ali para te ouvir, para te dar a mão, para te mostrar que a vida não é feita só de tristeza, para te ajudar a identificar momentos de alegria na sua vida, para te tirar dessa situação. E prestar atenção, gente, porque quem tem esse tipo de comportamento, e eu disse que vai se matando aos poucos, é também numa alimentação inadequada. Então, se você começa a incentivar essa pessoa a uma alimentação mais natural, com menos alimentos gordurosos, comendo mais frutas, mais legumes, por quê? Porque na depressão também tem a mudança bioquímica que acontece dentro do nosso corpo. Então, quando você começa a estimular com hábitos saudáveis, como a alimentação com frutas, verduras, com os alimentos mais adequados, com a prática de atividade física que libera hormônios como a serotonina, endorfina, que te dá leveza, que te traz felicidade, que te traz a sensação de bem-estar, tudo isso você está contribuindo. Então é um dia que você fala, não, fulano, bora ali, bora fazer uma caminhada, bora ali na praia, vai, toma um sol. Já tem estudos que mostram esses países que não tem sol, que passam muito a maior parte do tempo que não sem o sol, como acontece lá no lá pelo polo mais próximo do Polo Norte, do Polo Sul. O que é que acontece? Essas pessoas têm mais tendência a cometer suicídio, porque a glândula pineal ela é pouco estimulada, então vai pro sol, vai buscar criar hábitos que te favoreçam. Em vez de ficar assistindo TV, assistindo jornal, vai assistir uma comédia, vai dar risada, para exatamente começar a mudar. E não se esqueça, procura ajuda. Ajuda tanto do médico psiquiatra, quanto ajuda para cuidar da sua saúde mental. E pode ser um hipnoterapeuta, um terapeuta holístico, um psicólogo, o que vocês quiserem. Mas desde que faça sentido para você e que você consiga melhorar isso. Outras técnicas que você pode usar é a Pelp Yoga, o relaxamento. A Pelp é a respiração, gente. Quando você tá tendo um ataque, faz lá uma respiração adequada. Então é isso que você precisa fazer, tá? E vou aproveitar, tá aqui, pra gente começar a mudar, né? Pra vocês verem que é possível mudar como a gente sente. Seja bem-vinda, Alessandra, doutora Dalva, Samuel, sejam todos muito bem-vindos. Quem gostou desse conteúdo, vai colocando um coraçãozinho, porque agora a gente vai começar a hora, assim, que eu acho que é mais esperada, que a gente vai fazer uma hipnoterapia coletiva. E essa hipnoterapia coletiva é exatamente para vocês desfrutarem um pouquinho desse processo terapêutico que é tão transformador, porque na realidade vocês vão ver aqui, para quem ainda não conhece a hipnoterapia é exatamente a terapia feita utilizando a hipnose. E o que é a hipnose, Anne? A hipnose é um estado natural da gente. A gente é hipnotizado várias vezes ao dia, muitas vezes a gente fica o tempo todo hipnotizado. E é por isso que muitas vezes a gente fica hipnotizado na coisa errada. Por exemplo, assistindo esses programas de TV que ficam falando de tragédia o tempo todo e que a gente toda hora quer mais. Porque a hipnose é apenas um estado de foco, de concentração. Só que uma concentração que você faz agora para dentro de você, que você faz, olhando para você, olhando para o que tá aí dentro. Então você vai ficar o tempo todo consciente, você vai estar em estado de alerta. Tudo que acontecer ao seu redor, você vai perceber, só que não vai te incomodar, porque você só vai seguir as minhas instruções. Combinado? Então, vai para um lugar relaxante, vai para um lugar que você pode se concentrar, vai sentando naquele lugar confortável, avisa pro marido, pra esposa, pro filho, que você vai tirar 10 minutinhos para fazer uma hipnoterapia, para desfrutar um pouco disso, para se conectar. E agora, como é a noite, já vai dar uma relaxada no corpo. Tenho certeza que vocês vão adorar. Deixa eu beber aqui um pouco de água, né, para hidratar
Pra preparar a garganta pra gente. Quando vocês forem sentando no lugar, me avisa. Já vou colocando uma musiquinha pra gente ir. Me digam se vocês estão ouvindo a música, se eu preciso aumentar mais um pouquinho, se tá bom, se tá ouvindo a música e a minha voz. E me digam e vão me dando ok quando estiverem preparados pra gente ir pra essa hipnoterapia, que vai falar um pouco de momentos difíceis, né, que a gente teve, de obstáculos que a gente teve e de como a gente conseguiu superar tudo isso, né? Então essa hipnoterapia vai ser sobre superação, né? Sobre como a gente pode se cuidar, né? E como a gente passa por momentos difíceis e a gente consegue se levantar deles, né? Todo mundo já passou por dificuldades, por obstáculos. E se a gente tá aqui hoje é porque a gente passou e conseguiu dar mais um passo. E quando a gente encontra outro obstáculo, a gente só precisa juntar forças pra ir de novo. Isso aí, valeu, Binha? Então, bora lá. Todo mundo aí preparado? Posso começar? Então, eu quero que vocês sentem num lugar confortável. Respira fundo. Isso, prende o ar por alguns minutos, solta o ar. E vai relaxando o corpo, vai sentindo esse corpo relaxado. E à medida que eu for falando, eu quero só que vocês comecem a seguir as minhas instruções. Você não precisa fazer nada mais, nada menos. Só precisa manter a mente completamente relaxada para todas as sugestões que eu darei. Então, bora lá. Respira fundo. Solta o ar. E fecha os olhos. Numa posição que seja confortável para você. E à medida que você for relaxando, isso, mantenha os olhos fechados. Relaxa um pouco mais. Muito bem. E agora eu quero que você transfira toda a atenção do seu corpo para os seus olhos. E desligue as suas pálpebras. E quando você tiver certeza que elas estão completamente desligadas, completamente relaxadas, transfira todo esse relaxamento para o seu corpo, relaxando do topo da sua cabeça até a ponta do seu dedão do pé. Faça isso agora, relaxe, sinta seu corpo relaxando. Muito bem, você está indo muito bem. E para aumentar esse estado de relaxamento, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E quando você faz isso, eu quero que você desligue a musculatura do seu corpo, desligue toda a sua mente, certo? Então vamos lá. Abre os olhos, fecha os olhos e imagine toda a energia do seu corpo se esvaindo. Desligue-se por completo. Muito bem. Você pode ir muito mais profundo e daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos novamente. E desta vez, eu quero que você vá ainda mais profundo. E dessa vez, deixe que essa energia, deixe que o som entre aí na sua mente e vai seguindo as instruções. Se por um acaso parar de ouvir, continua seguindo, que se for algum problema da internet, quando voltar, você vai continuar a me ouvir. Eu quero apenas que você se concentre em você. Deixa o corpo relaxar, se entrega, tanto o corpo quanto a mente. E agora eu vou contar de novo, de 1 até 3, e aí eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Quando abrir os olhos, não precisa focar em nada, apenas abre e fecha os olhos. 1, 2, 3. Abre os olhos, fecha os olhos e isso. Vá para um ótimo estado de relaxamento. E dessa vez eu quero que você vá ainda mais profundo. Deixe que a sua mente vagueie. E eu vou fazer isso pela última vez. Vou pedir para você abrir e fechar os olhos novamente. E eu quero que agora você se desligue-se por completo. Porque você já conseguiu um grande relaxamento físico, mas eu quero que você vá além.
Então, abre os olhos, fecha os olhos. Isso, muito bem. Perceba como todo o seu corpo, toda a sua mente, tudo tem relaxado, tudo tá num completo estado de relaxamento. Feche agora a atenção e foque toda a tua atenção, toda a sua atenção na mão direita ou esquerda, tanto faz. Perceba que ela tá muito relaxada. Perceba que a sua respiração vai se acalmando, o seu coração vai ficando mais lento e toda a paz começa a adentrar no seu corpo. Apenas permita que isso ocorra. Vá mais fundo. Mantenha-se aberto e permita agora que a sua mão vai ficando tão pesada, como se ela fosse um pano molhado. E eu quero que você transfira todo esse estado de relaxamento, que você transfira ele para todo o seu corpo. Acesse um estado de relaxamento profundo, tanto físico quanto mental. Isso, muito bem. Vá bem fundo. Você está fazendo um excelente trabalho. Todo e qualquer barulho ambiente, a minha voz, qualquer pensamento que vier à sua mente, tudo faz você relaxar mais. E você vai percebendo sua respiração acalmando, você vai percebendo que os seus pés, as suas mãos, todo o seu corpo relaxam. Eles se desligam por completo. Apenas permita que isso cresça e daqui a pouco nós iremos relaxar ainda mais e mais profundo. E para isso, eu quero que você simplesmente imagine que você está numa jornada descendo em direção à parte mais profunda da sua mente. Imagine-se numa trilha deserta, de paz, de tranquilidade e de segurança. Talvez no mato, no campo, numa praia, na cidade, onde for mais confortável para você. E de acordo com que você vai caminhando e imaginando, seu corpo relaxa mais e mais. Vá mais profundo, permita tudo isso dominar a sua mente. É como se você descesse uma escada até a parte mais profunda do seu cérebro, da sua mente. Uma escada que vai te levar a essa parte mais profunda da sua mente. Então, comece a descer. E eu vou fazer uma contagem de 10 a 1. E a cada número que eu contar, você desce mais e mais. É como se você descesse alguns degraus e fosse relaxando física e mentalmente. Então, comece a descer. 10, 9, e vai percebendo tudo ficar distante. 8, permite que a sua mente vagueie. 7, e assim ela se desliga. 6, pois quando você faz isso, seu coração se acalma, você sente seu corpo se reequilibrar, sua mente. 4, e todo seu corpo começa a se regenerar. 3, o seu coração se acalma, sua mente se acalma, o seu ciclo respiratório, o seu ciclo mental, tudo vai ficando cada vez mais calmo. E até você se perde nessa contagem. Desligue-se. 2, desligue-se por completo. 1, apenas permita que todo esse relaxamento, que todo esse equilíbrio emocional adentre no seu corpo. E a partir de agora, tudo que você ouvir vai fazer você focar ainda mais na sua mente, no seu relaxamento. E você vai focar ainda mais nas minhas instruções. Isso, muito bem, você está fazendo um excelente trabalho. Agora, quando você escuta a música, eu quero que você pense no momento que você está hoje. No momento de agora, na sua vida atual. Reflita como a sua vida agora está. Reflita por todas as coisas pelas quais você é grata, pelas coisas que você pensa de gratidão pela sua vida. Talvez seja a sua família, a sua saúde e principalmente, pense na sua vida. E agora, eu quero que você pense nos desafios. Nos desafios que você talvez esteja passando nesse momento. Uma dificuldade, um problema de saúde que você esteja tendo. Pode ser um problema financeiro, um problema profissional, um problema de relacionamento. Pense num problema que você está passando agora. E agora que você tem consciência, saiba que isso é você. É você. Você tem problemas e essa é a sua vida. E agora que você sabe disso,
Você sabe também que você está vivo. Você sabe que você está vivo para mudar todos os seus problemas. Você sabe que pode superar todos os seus desafios. Você sabe que isso aconteceu, mas você está aqui hoje. Porque você já teve desafios lá atrás e você teve muitas dificuldades desde o momento que você nasceu. Mas você está aqui. Talvez quando você era criança, você não passou por desafios. Quando você era criança, talvez você passou por obstáculos. Seja na escola, talvez os coleguinhas não te entenderam muito bem. Ou então você não entendeu o seu pai ou sua mãe quando ele colocou você de castigo. Ou talvez você tenha tido um problema com o irmãozinho. Ou na adolescência, nos seus primeiros relacionamentos amorosos. Talvez você tenha passado por muitos problemas. Só que praticamente todos estes você venceu. Se não venceu todos, venceu quase todos. Você venceu e você aprendeu muito com cada um desses problemas. E é por isso que você é a pessoa que você é hoje. Uma pessoa forte, uma pessoa motivada, uma pessoa que busca ser melhor, que busca crescer, que busca alcançar coisas maiores para si mesmo e para sua família. Eu sei disso porque se você não fosse essa pessoa que busca ser alguém melhor, você não estaria aqui hoje. Se você não fosse essa pessoa que quer ser extraordinária na sua vida, para mudar as pessoas que estão à sua volta, para ajudar a sua família, ajudar a si mesmo. Se você não fosse essa pessoa, você não estaria aqui agora. E você só se tornou essa pessoa por conta das dificuldades que você passou lá atrás, por conta do medo que você sentiu, por conta dos obstáculos que você tem, você está aqui agora. Então, seja grata pelos obstáculos que te trouxeram até aqui. Porque, da mesma forma que esses obstáculos lá de trás te trouxeram até aqui, esses obstáculos que você tem hoje, na sua vida, por mais difícil que pareça ser para superá-los, eles vão te levar a ser alguém maior. Alguém muito maior, muito mais forte, muito mais extraordinário. Saiba disso. Seja grata pelas dificuldades que você tem. Porque hoje você vai se tornar a pessoa mais forte. E saiba, você está vivo e tem a capacidade de mudar o que for necessário. E hoje você vai dar o melhor. Você vai ser o seu melhor. Você entra pra vencer. Não mais pra ficar pra trás, pra olhar pra trás. Porque você é incrível. E agora, eu vou contar de 1 até 5. E você vai abrir os seus olhos se sentindo a pessoa mais especial do mundo. Se sentindo grata pela vida. Se sentindo grata pela oportunidade de começar hoje a mudar toda a sua história. 1, vai deixando o relaxamento embora. 2, se sinta muito bem. 3, respira fundo. Sente como você é abençoada por poder crescer e evoluir a cada dia. 4 e 5, com olhos abertos no aqui e agora. Sabendo que você é incrível, que você é extraordinário. Parabéns, vocês são incríveis, vocês são extraordinários. Os obstáculos e desafios estão aí, mas vocês vão conseguir superar todos eles. Porque se vocês estão aqui, vocês já passaram por outros obstáculos e desafios e conseguiram superar. E esses obstáculos e desafios que vocês têm hoje, eles vão ser superados e vocês vão se tornar na versão que vocês querem daqui a um tempo. Porque o nosso futuro, gente, o nosso futuro depende do que a gente faz hoje, do que a gente faz aqui agora. E se a gente não enfrenta os obstáculos, fica nesse lugar que a gente tá, a gente simplesmente vai continuar do mesmo jeito. Então, quando a gente tem um obstáculo, ele tá aí pra gente, conseguir passá-lo, ultrapassá-lo. E é isso que vocês estão fazendo aqui. É isso que vocês fazem quando buscam autoconhecimento, quando buscam se ajudar, quando se buscam se conhecer melhor. E aí, como é que estão se sentindo? Vão colocando aqui. A minha voz falhou no meio, foi tanta emoção que a voz de repente parou. Eu bebi água, mas a voz não queria sair. Mas tudo bem.
Faz parte, como diz o povo, faz parte do ao vivo. Ela agora que tá voltando. Mas eu quero saber como é que vocês se sentiram, o que é que vocês acharam. Se conseguiram achar essa essência, porque todo mundo tem algo na vida para ser grato, incluindo a própria vida, né? Se a gente tá aqui, a gente merece gratidão por ela. A vida da gente, por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha tido obstáculos e desafios, simplesmente a gente tá aqui porque a gente mereceu e a gente tem que fazer o melhor possível para isso. Bia disse que foi incrível. Rose, eu vi aí. Seja bem-vindo. Rose Gleidson também. Que bom que vocês gostaram. Espero que tenha impactado aí. Eu espero que essa mensagem realmente tenha vindo no momento oportuno, porque eu acho que quem tá aqui tava aqui porque precisava estar aqui. Esse era esse momento que vocês precisavam ouvir. Eu normalmente tenho, nas últimas semanas, eu sempre tenho feito a hipnoterapia coletiva, porque eu acho que é uma oportunidade, tanto de vocês conhecerem a hipnoterapia, como é uma oportunidade de eu plantar uma sementinha, uma sugestão positiva aí nessa mente subconsciente de vocês, que talvez alguns nem percebam hoje, mas que eu tenho certeza que ela vai germinar. Ela vai germinar e de repente vocês vão estar aí, ó, se abrindo para um novo mundo de oportunidades. Porque, gente, os desafios existem para todo mundo. Os obstáculos existem para todo mundo. E a gente precisa ter o quê? É coragem para enfrentá-las. E por isso que eu coloquei essa música, né? Que é Heart of Courage, que é exatamente, né, um coração de coragem, né? Que todos nós tenhamos esse coração de coragem. Ah, a Rose falou, faça mais vezes. Vou fazer, Rose, que bom que você gostou. Olha, normal, pena que hoje a minha voz no meio do caminho deu uma falhada, mas não se preocupe, farei mais vezes sim. Porque, inclusive, a live fica gravada, se vocês quiserem ouvir depois. Vai ficar sim, vai ficar gravada, eu sempre tenho deixado. Fiz outras, então se vocês quiserem olhar as outras lives também, tem hipnoterapia no final. Aí, Binha já deixou aqui uma sugestão de tema para a próxima live, né, de luto. Então eu vou tentar ajustar aí, porque eu tava pensando em a outra, mas eu vou ver como é que eu faço. Ah, isso é normal, é verdade. Eu não me incomodo com isso, não. É só porque durante a hipnoterapia, como a gente muda a voz, né, a gente faz... É importante a gente colocar mais força em alguns momentos, deixar a voz mais leve. Então, como a voz sumiu, eu fazia força aqui e a voz não saía, mas tudo bem. Acontece. Mas o importante é que a mensagem ficou, né? O importante é que eu consegui plantar essa sementinha aí no subconsciente de vocês e que essa sementinha abrilhante a vida de vocês, né? Ajude vocês a criar essa mentalidade de superação. Porque, como eu disse, eu acredito que todos vocês que estão aqui têm essa mentalidade. E, só antes de concluir, o que eu quero deixar aqui mais uma vez registrado pra gente, pra vocês, é que a única coisa que realmente salva a gente de qualquer situação, seja numa depressão, seja dessas ideações suicidas, seja de uma ansiedade, seja do próprio vitiligo, é o autoconhecimento, gente. Esse investimento não tem preço. A gente olhar para dentro da gente não tem preço. E quando a gente olha para dentro da gente, simplesmente a gente consegue olhar ao nosso redor com mais empatia. E a nossa mudança acaba reverberando no outro. A gente consegue ajudar o outro, muitas vezes, só por ele ver o nosso exemplo. Só por eles estarem vendo a gente. Só por eles estar vendo essa mudança. E aí, lembre-se. Uma ótima noite, Edith. Rose colocou aqui que ficou arrepiada. Muito forte. Gratidão. Ô, Rose, muito obrigada. Foi feito com muito carinho. Com muito amor.
e com muito desejo de prosperidade para todo mundo. A Rosa colocou aqui, verdade, o autoconhecimento é a libertação. Para sermos mais humanos, com certeza. E volto a dizer para todos vocês, momentos difíceis e dificuldades todos têm, mas o nosso universo é próspero e abundante. A natureza é próspera e abundante. Nós fazemos parte desse universo, nós fazemos parte dessa natureza. Então, nós também somos prósperos e abundantes. Lembrem-se disso o tempo todo. Vem uma dificuldade, vem um desafio. Lembra daquele momento que você conseguiu o que você queria, que você ultrapassou aquele desafio e conseguiu chegar onde você queria. Porque se você faz isso uma vez, você faz isso várias vezes. E cada desafio que você ultrapassa significa que você ficou mais forte, que você evoluiu e que você está acompanhando o ritmo do universo, que é o ritmo da prosperidade e da evolução. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Uma ótima noite para todos e que vocês se tornem cada vez mais prósperos e abundantes, né? Que vocês deixem fluir essa energia do universo dentro de cada um de vocês, assim como eu tenho deixado fluir dentro de mim, tá certo? Beijão no coração de vocês e até mais. Gratidão também, Rose. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo até agora. Beijão!